Atendimento ao consumidor, conhecido também como SAC, está com novas regras que entram em vigor no início deste mês. Pois é, e para explicar quais mudanças são essas, a gente convidou o gerente-geral do Procon Caruaru, Niverson Moura. Bom dia, Niverson, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. E a gente queria que você começasse contando para os nossos ouvintes, né, quais foram essas mudanças aí que foram implementadas para o SAC. Bom dia, Laís, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Basicamente, o decreto ele atualiza a regulamentação. A última atualização, na verdade, o último decreto era de 2008 e ele previa regras específicas para o atendimento telefônico. Porém, de lá para cá, a tecnologia avançou bastante nas formas de atendimento ao consumidor e o que ele traz, de certo modo, a principal novidade é o reconhecimento do multicanal. Ou seja, você tem como ser atendido por telefone, pelo WhatsApp, pelo site de atendimento do fornecedor, e tudo isso acaba facilitando o atendimento do consumidor de um modo geral. Basicamente, o consumidor ele continua com aquele direito ao protocolo que ele deve solicitar, a gravação da ligação ou só um contato tem que ficar registrado por 90 dias, o consumidor não deve ser mais passado de um atendente para o outro. Eu estou tirando aqui o fone só porque eu estou me ouvindo, tá? Tá certo. Ele não deve ser passado de um atendente para o outro, ele só pode ser passado uma vez, e quando você for encaminhado para algum outro atendente, você não deve ser obrigado a explicar tudo novamente que você falou para o atendente anterior, tudo tem que estar registrado. Já no início, na primeira ligação, por exemplo, se o seu contato for por ligação, deve ser colocado à sua disposição a possibilidade do cancelamento daquele serviço de maneira imediata, ainda que você esteja em débito com aquele fornecedor. É importante lembrar que, basicamente, as atividades que são regulamentadas pelas agências reguladoras, elas são obrigadas a ter um serviço de atendimento ao consumidor. E como eu falei no começo, não apenas o atendimento telefônico, o que também está sendo destacado como novidade nesse decreto é o seguinte: os canais de atendimento, que podem ser vários, como eu falei, pelo menos um deles tem que ser 7 dias por semana, 24 horas por dia. Mas aí o decreto ele não determina qual canal de atendimento deve ser colocado em funcionamento 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, nesse sentido, o fornecedor pode colocar, por exemplo, o WhatsApp, o site, até mesmo uma rede social pode ser utilizado como serviço de atendimento ao consumidor. Porém, é importante lembrar que o bom e velho telefonema, aquele atendente para nos atender, ele tem que estar em funcionamento, no caso do atendimento telefônico, tem que estar em funcionamento pelo menos 8 horas por dia. Antes era mais destacada a necessidade do atendimento, ele está disponível por um período maior. E obviamente que o fornecedor, caso ele queira deixar o atendimento telefônico por um período maior do que o regulamentado pelo decreto, isso também é possível, mas no mínimo ele tem que estar em funcionamento por pelo menos 8 horas por dia. Niverson, esse serviço tem se tornado mais acessível para as pessoas e com relação também à acessibilidade para aquelas pessoas que têm alguma necessidade especial. Nisso foi observado um avanço? Sim, sem sombra de dúvidas. O decreto ele traz avanços nesse sentido da acessibilidade. É importante lembrar que o último decreto em 2008, nós ainda não tínhamos, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O decreto atual ele traz regras com relação à acessibilidade. Ele determina que os fornecedores possuam dentro de suas tecnologias, dentro de suas plataformas de atendimento ao consumidor, que o fornecedor possua mecanismos de acessibilidade que garantam o acesso ao atendimento daquele consumidor com deficiência, seja deficiência visual, auditiva ou qualquer outra deficiência. Também trouxe avanços nesse sentido. E, de certo modo, o retrocesso que a gente observa foi justamente essa questão do atendimento telefônico. A gente sabe que a boa e velha conversa diretamente com o atendente, a gente sabe que tem muita gente, inclusive, que tem dificuldade para se expressar
ou naquela gravação, naquelas opções que foram dadas a você, muitas vezes você não consegue encontrar aquilo que você quer com aquele atendimento ao fornecedor. Então, muitas vezes é muito bacana, facilita, digamos, o atendimento quando você conversa com o atendente do outro lado. Essa proposta e esse decreto, ele basicamente acabou diminuindo essa quantidade de horas que você teria possibilidade de conversar com o atendente lá do outro lado, já que ele determina que seja mantido por 24 horas um dos atendimentos colocados à disposição ao consumidor. E ele não obriga que esse atendimento seja o do atendimento telefônico. Então, o fornecedor pode colocar apenas o WhatsApp de atendimento 24 horas, por exemplo, ou se não, o site. Porém, a gente sabe que muita gente não tem acesso à internet, muito consumidor não tem um smartphone, por exemplo. Então, isso pode dificultar um pouquinho o atendimento do consumidor. Isso a gente observa como um certo retrocesso. Um outro detalhe é que aquela musiquinha que muitas vezes é colocada para o consumidor ficar no período de espera, ela não pode ser propaganda daquele fornecedor, a não ser que o consumidor autorize isso diretamente. Se o consumidor não autorizou, deve ser passada alguma outra mensagem, alguma outra informação que não seja propaganda, e outra que o consumidor tem o direito de saber qual é o lugar dele na fila, naquela fila de espera, quanto tempo aproximado, por exemplo, vai demorar para o consumidor ser atendido, entre outras informações, enquanto ele estiver aguardando o atendimento com o telefonista. Ô Niverson, e para as empresas, né, que não se adequarem a essas atualizações, quais são as punições, né? O que é que elas podem sofrer? Perfeito, Laís. Excelente pergunta. Uma outra novidade, digamos assim, uma outra previsão importante desse decreto é que quem vai acompanhar o cumprimento dele é a Secretaria Nacional do Consumidor. A Secretaria Nacional do Consumidor é quem coordena a Política Nacional de Defesa do Consumidor em nosso país, é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. Então, toda e qualquer irregularidade cometida por algum fornecedor no cumprimento do decreto do SAC, que é o decreto 11.034 de 2022, que passou a vigorar na última segunda-feira, não ontem, no caso, segunda-feira da semana passada, dia 3 de outubro, que vai acompanhar a Senacom. Então, o consumidor pode registrar a queixa dele através dos canais de atendimento da Senacom, através dos portais da Senacom, que é, por exemplo, o site consumidor.gov.br, e ele, obviamente, tem à disposição dele o PROCON. Aqui em Caruaru nós temos um PROCON municipalizado, que na gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro continua atendendo o consumidor lá na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade. Nós temos um WhatsApp de atendimento também, que é o número 98384-5909. Eu vou repetir para aquelas pessoas que ainda não anotaram. O WhatsApp de atendimento ao PROCON Caruaru é o número 98384-5909. Nós temos também a plataforma Caruaru Digital, pelo site da Prefeitura. O consumidor pode registrar a demanda dele no PROCON Caruaru. É importante lembrar que, como o PROCON ele é um órgão municipalizado, nós só podemos atender quem é residente em Caruaru. Para você que é de outra cidade, você deve procurar atendimento em alguma unidade do PROCON Pernambuco. Para saber a unidade do PROCON Pernambuco mais próxima da sua casa, mais próxima da sua cidade, você pode ligar para o número 0800 282 1512. Eu vou repetir o 0800 do PROCON Pernambuco. 0800 282 1512. Aquele consumidor, por exemplo, residente em Caruaru, que não tenha como acessar o consumidor.gov, por exemplo, não tem internet, casa ou computador, é importante lembrar que lá no PROCON Caruaru nós temos um núcleo de inclusão digital. Nós temos 3 computadores à disposição dos consumidores. Nós temos funcionários também dedicados a isso, para dar orientações ao consumidor, além do atendimento, obviamente. Caso o consumidor queira fazer o seu autoatendimento, ele tem lá no PROCON Caruaru 3 computadores, onde ele vai poder registrar sua reclamação e receber todas as orientações para ele registrar na plataforma consumidor.gov.br, que é o www.consumidor.gov.br.
para ele poder registrar também na plataforma oficial da Senacom. E eu lembro sempre, Laís e Rodrigo, é muito importante que o consumidor exija sempre o protocolo de registro da reclamação, porque com esse protocolo a gente tem como solicitar a gravação da ligação, por exemplo, se for através de ligação que você recebeu contato com aquele fornecedor, ou através de algum chatbot, algum no site ou no WhatsApp. O número do protocolo é o que comprova que você entrou em contato com o fornecedor e tentou resolver amigavelmente aquela situação. E qualquer dúvida que a gente tiver com relação ao atendimento, a gente pede a gravação da ligação, que tem que ser mantida por pelo menos 90 dias. Muito bem, Niverson. Então, para garantir, que o serviço de atendimento ao consumidor está cumprindo, as novas regras, o consumidor é essencial, para informar o PROCON, para que o PROCON possa notificar ou alertar, essa empresa para que ela possa se adequar a essas regras novas. Niverson Moura, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Cidade. Ele que é o gerente geral do PROCON Caruaru. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Continuamos sempre à disposição da Rádio Cidade. E foi muito importante o que você falou, Rodrigo. O consumidor é nosso principal canal. E o PROCON é a casa do consumidor. Nós estamos ali justamente para atender o consumidor, ouvir a denúncia e, obviamente, cobrar de quem tem responsabilidade por algum tipo de irregularidade cometida contra o consumidor, de maneira inicialmente amigável e, infelizmente, caso haja de fato algum descumprimento da lei, a gente tem possibilidade de aplicar as sanções devidas, desde multa, advertência, suspensão das atividades, entre outras sanções, digamos assim. Então, nós que agradecemos o convite, grande abraço para vocês e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Perfeito. Então tá aí o bate-papo que a gente teve agora com o Niverson Moura, gerente geral do PROCON aqui de Caruaru.